Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Professor DJ Kinsey aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Uma revisão para a prova da semana que vem, tá? Então hoje não vai ter nenhum exercício, você não vai precisar me mandar nada. Você só vai sentar aí e relembrar alguns exercícios, relembrar algumas matérias, alguns tópicos importantes para a prova da semana que vem. Só isso. A prova de língua portuguesa do sexto ano é na quinta-feira, ok? Quinta-feira que vem. Então, nós teremos, vocês sabem que tem aula comigo segunda, quarta e sexta. Segunda tem mais um pouquinho, tá? Mais uma aulinha de revisão, daí com um tópico específico. Quarta também. Quinta vocês fazem a prova. E sexta, daí eu já vou para outra parte. Já vou fazer outra matéria, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber para a prova são os pronomes que vocês aprenderam com a professora Vanessa. Os pronomes, esses aqui são os pronomes pessoais, tá? O quadro dos pronomes pessoais. Vocês vão notar que tem singular e tem plural desses pronomes. Principalmente eu, tu, ele, nós, vós, eles são importantes para os verbos também, que a gente estudou, lembra? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os principais, os que mais você tem que entender, né? Mas tem vários. Eu, me, mim, comigo. Nós, nos, conosco. Tu, te, ti, contigo. Vós, vos, convosco. Nó que tem pronomes no singular e pronomes no plural. O pronome, ele serve ou para substituir o substantivo ou para completar o sentido desse substantivo, tá? Ele serve para isso. Então, é só você estudar essa tabelinha um pouquinho aqui que você já vai encontrar, por exemplo, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E aqui o a e os as servem para substituir o substantivo. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso na segunda-feira. Tá? Hoje eu vou mostrar como funciona um pronome num texto. Eu fiz um textinho aqui sobre a Xuxa. Tá vendo? E vou mostrar para vocês como o pronome ela funciona aqui dentro do texto. Ok? Olha só, olha o que imaginei. O ano é 3.620. Não, muito. Vou botar aqui 2.120. E é 100 anos. Né? O ano é 2120. O planeta Terra passou por muitas mudanças. Por exemplo, não existe mais desigualdade social, nem tristeza. A música que mais toca é algo antigo. Chama-se Hilarie. De uma cantora que fez sucesso no passado. Xuxa é o seu nome. Os livros de história dizem que ela era uma cantora e apresentadora muito famosa. Quem é esse ela? A Xuxa. Então vocês notaram que eu substituí Xuxa, que é o substantivo próprio, por ela, que é pronome pessoal, no singular. Então, o pronome ela retoma o sentido de Xuxa. O que esse pronome ela retoma? O sentido do substantivo Xuxa. Nós usamos esse pronome também para que o texto não fique repetitivo. Os livros de história dizem que Xuxa era uma cantora e apresentadora muito famosa. Só que aí eu repetiria o substantivo Xuxa muito rápido dentro do texto. Aqui a foto é justamente a capa do disco, né? Hilarie. Hilarie. Oh, oh, oh. Lá vem o DJ para mais uma revisão. Tá, vamos lá. Pronomes demonstrativos. Outra coisa importante. Uma coisa que cai na prova é essa do ela, tá? Retomar o sentido de alguma coisa.
Um pronome que retoma o sentido de algo que já foi citado anteriormente. Pronomes demonstrativos indicam o lugar no tempo e no espaço. Demonstrativos. Nós temos este e estes, esta e estas, isto e não tem istos. Isto não tem plural. Esse e esses, essa e essas e isso. Isso também não tem plural. Não existe issos. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo também não existe aquilos. Vamos ver como funciona um pronome desses aqui em um texto. Olha só, no texto. A chuteira, eu fiz esse textinho, esse exemplo com o Ronaldo, fenômeno. A chuteira foi usada na final da Copa de 2002, aquela que ele fez 2 gols. Com ela, o artilheiro do time fez vários gols. Vários gols. Depois de ser utilizada para esses fins, foi vendida em leilão beneficente. Vocês estão vendo que eu marquei aqui esses fins, né? Esses é pronome demonstrativo. Mas o que são esses fins? O que ele está retomando depois de ser utilizada para esses fins? Esses fins são os gols e as jogadas maravilhosas que o artilheiro fez na Copa de 2002. Certo? Ok? Então, esses fins está retomando um sentido que já foi falado anteriormente. Esses é um pronome demonstrativo. Os pronomes normalmente servem para substituir um substantivo. Nesse caso, ele completou o sentido, né? Ele retoma o sentido de fazer vários gols. Ok? Ele retomou um sentido nesse caso aqui. Beleza? Não é difícil, né? Essa aqui é a parte dos pronomes. Vocês lembram também que nós já estudamos narrativa de humor, nós estudamos tempos verbais, né? Presente, passado, futuro, e isso cai na prova. Principalmente os tempos verbais caem na prova, tá, pessoal? Principalmente os tempos verbais. Então, olha só, eu fiz um outro textinho aqui, ó, para vocês darem uma olhada. Vou até diminuir para vocês conseguirem ver melhor. Olha só. A triste história do meu primeiro beijo é uma narrativa de humor que eu fiz, além para a gente estudar os tempos verbais, ok? Eu amava circo. Sempre que o circo estava na minha cidade, que era pequena e ficava no interior do Rio Grande do Sul, incomodava minha mãe para me levar. Dessa vez, o que aconteceu lá ficou marcado na minha memória. O dia amanheceu frio naquele domingo. Fomos na sessão da tarde. Minha mãe me levou pela mão, comprou pipoca doce. Eu tinha 5 anos. Parecia que o circo era gigante. A estrutura comparada com a minha altura chegava no céu. As crianças gritavam com as acrobacias, riam dos palhaços, ficavam tensas na hora do Globo da Morte. Mas as crianças surtavam na hora que o apresentador anunciava os animais do circo. Naquela época eram permitidos animais nessas apresentações. Hoje sabemos que alguns sofriam maus tratos. O apresentador gritou: "Respeitável público! Tenho a honra de apresentar o macaco Salomão, o chimpanzé mais carinhoso do mundo. Quem quer cumprimentar o macaco?" As crianças desciam correndo para o picadeiro, querendo abraçar o Salomão. Eu fui também. Era uma fila gigante. Geralmente o macaco dava a mão ou abraçava. Mas quando chegou a minha vez, o Salomão me olhou bem nos olhos, sorriu e me tascou um beijo na boca. Eu nunca chorei tanto como naquele dia. Minha mãe, desesperada comigo no colo, correu para fora do circo, mas meus gritos ecoavam. Mãe, que chimpanzé fedorento! Pois é, serve como exemplo de narrativa de humor, eu acho, né? Não sei se você tá rindo de mim aí, mas o meu primeiro beijo foi com um chimpanzé.
Tristeza, não é mesmo? Tempo verbal predominante nessa história. O tempo verbal predominante nessa história é o pretérito ou o passado, porque os fatos já ocorreram há muito tempo. O professor já é bem velhinho aqui, ó, tem 34 anos. E essa história aconteceu quando eu tinha 5. Essa tristeza aí do macaco me beijar. Olha a cara do macaquinho aqui, ó, fazendo biquinho. O passado é o tempo preferido nas narrativas, pois conta algo, narra os fatos, né, que aconteceram bem antes do momento da narração. Então, normalmente, dentro de uma narrativa, né, os fatos ocorreram há muito tempo, no passado. Olha só o que eu coloquei, ó. Dessa vez, o que aconteceu lá ficou marcado na minha memória. Esse lá, que está aqui no texto, né, dessa vez o que aconteceu lá ficou marcado na minha memória, que é um advérbio, né? Lembra que nós estudamos os advérbios também, de lugar, de tempo, de modo. Também vou revisar com mais detalhes, mas nesse caso aqui, só para mostrar para vocês, né, que o lá, ele retoma o sentido, né, ele mostra onde aconteceu, que foi lá no circo, no interior do Rio Grande do Sul. Ok? Só para a gente entender, né, que esse lá retoma esse sentido. Beleza, turma? Então, nós temos pronomes. Aqui eu destaquei o ela, né, que retoma o sentido de Xuxa. Demonstrativos. Esses fins, que na verdade mostra o sentido dos gols que o artilheiro fazia. Temos aqui uma narrativa de humor que mostra o tempo predominante, que é o passado. Tem uma frase que o que aconteceu lá ficou marcado na memória, que foi no circo, né? Lá é advérbio. E é importante também lembrar da verossimilhança. Verossimilhança é algo parecido com a realidade. Tá? Verossímil é parecido com a realidade. Mas o importante é você observar o que está dentro dos livros, né? Se um livro cria um universo, aquilo pode ser real dentro do livro. Olha só essa imagem aqui que eu coloquei dentro. Ó. Dentro do livro tem muita coisa. Existem coisas fantásticas dentro do livro, né? Então, olha só, nós temos dois tipos de verossimilhança. Tá? A verossimilhança externa, tá, mostra a realidade inventada pelo autor na obra e o mundo real conhecido pelo leitor. Verossimilhança externa tem a ver com a realidade que existe fora do livro. Coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E a verossimilhança interna é aquilo que só pode ocorrer dentro do livro. Sempre dou o exemplo do Harry Potter, né? Harry Potter é uma série de livros, né, que mostram bruxos fazendo feitiços e com animais fantásticos que não existem no nosso mundo real. Mas dentro do livro, dentro do universo do livro, existem. Então, por isso que eu digo que aquele livro, que o Harry Potter, tem verossimilhança interna, ok? Se ele tivesse verossimilhança externa, a nossa realidade, que eu convivo com vocês, seria parecida com a do livro. Ok, turma? Essa é a grande diferença. Então, na revisão de hoje, nós vimos pronomes. Eu destaquei o pronome ela, que retomou aqui o sentido de Xuxa. Falei de esses, né, esses fins que retomam o sentido dos gols que o artilheiro fez. Mostrei uma narrativa de humor no passado, que normalmente as narrativas estão no passado. Falei do pronome lá, que nesse caso serve para retomar o sentido de Rio Grande do Sul e circo no Rio Grande do Sul. Sempre tem que prestar atenção, né? Observar o contexto da frase para saber o que aquela palavrinha, a que aquela palavrinha se refere, tá? Então é importante que vocês leiam sempre um texto pelo menos 2 vezes para uma prova, tá, pessoal?
E aqui falei da verossimilhança interna e externa. Essa daqui é a primeira revisão, como eu falei, é a primeira parte da revisão. Mas nela eu já coloquei um monte de coisas. Com isso daqui você já iria bem na prova, tá? Semana que vem, segunda, eu vou detalhar ainda mais pronomes, tá? E terça não, quarta eu vou falar bastante de verbos, tá? E daí quinta você faz a prova. Mas lembra, tá? Que que a revisão é só isso que você vai fazer hoje. Você não vai ter que ter algum exercício para me mostrar alguma coisa, mas você pode perguntar. Se você tem dúvida, você pergunta. Você não vai ter que me entregar nenhuma tarefa, mas você pode fazer perguntas aí no fórum do Google Classroom. É só colocar nos comentários que eu respondo. Ok, turma? Um grande abraço a todos vocês. Boas provas. Concentrem, tá? Procurem um local para fazer a prova que seja adequado, tá? Não escolha um lugar com muito barulho, com muitas distrações, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.